Olá, meus amigos, estamos então começando aqui mais um vídeo falando sobre Bíblia e gostaria de falar um pouco mais aí sobre as cartas de Paulo, da segunda carta aos Coríntios, e hoje do capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. Bom, Paulo continua escrevendo no sentido de se defender das acusações que eram feitas contra ele. Essas acusações tinham por intenção tentar, diminuir ou tirar a sua credibilidade de Paulo e também a credibilidade da sua mensagem. Os seus acusadores diziam que Paulo era o que? Era um apóstolo meia boca, vamos dizer assim, que ele nem do grupo dos 12 era, e se intitulava, se chamava de apóstolo. Também acusavam Paulo de, como poucas pessoas o seguiam, inclusive nem os judeus, então Paulo era um apóstolo fracassado, no seu trabalho missionário. E que ele também não tinha autorização, de Jerusalém, da igreja mãe, para poder estar pregando. Além disso, todo mundo também sabia, dos problemas que Paulo enfrentava, que Paulo passava. Paulo era rejeitado pelos seus conterrâneos judeus, ele era apedrejado muitas vezes, também era preso, e não poucas vezes Paulo chegava a ser expulso das cidades. Então Paulo escreve nessa carta, dando uma resposta como quem diz: muito bem, então eu sou um fracassado, mas eu sei o porquê desse fracasso. Eu tenho certeza, eu já sei por que eu sou um fracassado. E então Paulo começa, através dessa carta, a falar algumas verdades, para aqueles que o acusavam. A primeira coisa, que Paulo vai dar como resposta, que ele vai dizer, é que ele é um fracassado porque ele nunca alterou a mensagem que ele pregava, no sentido de fazer para agradar os judeus e assim então ganhar a simpatia, a amizade e a aprovação deles. Apesar de que a recepção da pregação dele entre os judeus não era a melhor possível. Mas nem por isso ele quis enfeitar, ou quis adaptar a mensagem do evangelho com o objetivo de ganhar mais gente, de ganhar mais fiéis. Então no versículo 1, capítulo 4, versículo de 1 a 6, no versículo 1 vai dizer: nesse versículo, Paulo reconhece que o ministério que ele recebeu foi segundo a misericórdia de Deus. Diz assim Paulo: por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Então aqui Paulo deixa claro, de que quando era ainda perseguidor da igreja, era conhecido como Saulo de Tarso, Deus misericordiosamente apareceu a ele no caminho de Damasco. Então ali Paulo foi tocado pela luz do Evangelho, foi tocado por Cristo e ele então compreendeu. Esse momento não foi apenas a sua conversão, não foi só a conversão de Saulo para Paulo, mas também nesse momento se dá o quê? Se dá o chamado, Paulo, Paulo, por que me persegues? Então Paulo sabia que foi pela misericórdia de Deus que ele foi chamado para isso. E nessa certeza do chamado, que partiu de Deus, então ele não desanimava. Mesmo que os seus conterrâneos não acreditassem nele, Paulo persistia na sua missão. No versículo 2 vai dizer Paulo: dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, ou seja, Paulo não fez nada só para conseguir maiores resultados, o que é uma tentação muito comum, entre muita gente que assume lideranças, nas diversas igrejas. A gente tem uma caminhada de pastoral, de formação, de catequese, e a gente percebe logo, quando alguém está começando, está assumindo alguma liderança, alguma pastoral, algum movimento, e fica claro logo a preocupação, que é muitas vezes com os resultados. A gente faz e a coisa não aparece, Então essa é muitas vezes a preocupação. Então logo vem a tentação de quê? De fazer alguma coisa, de inventar, de criar algo para o quê? Para encher a igreja. Então Paulo está dizendo aqui que ele não quis cair nessa tentação. Tem muita gente fazendo isso por aí. Quando não se convence pela pregação, quando não se convence pela palavra, a tendência é o quê? A tendência hoje é de usar de algum meio. É show,
é espetáculo, traz gente famosa para cantar, né? Traz gente famosa para fazer pregação, para fazer apresentação, né? Onde o centro acaba muitas vezes se tornando o quê? Se tornando o homem, né? Se tornando o homem que aparece. Então Paulo diz que resistiu a isso. Né? Diante do desânimo, mesmo diante da falta de resultado, ele não cedeu a adulterar a mensagem do Evangelho. Então Paulo rejeitou os processos que ele diz ser vergonhosos com a intenção de obter sucesso no seu ministério. Só para ter lucro e mais gente. Então ele diz que são vergonhosos, ou seja, para ele é uma vergonha querer ter sucesso no ministério usando desses métodos obscuros. Ainda concluindo o versículo 2, São Paulo vai dizer: procedemos sem astúcia, ou seja, Paulo não tinha má fé, que é quando a má fé o que é? É enganar as pessoas, né, com a intenção, nesse caso, de ter a simpatia das pessoas e também de se promover. Né? Diz ainda Paulo, e não falsificamos a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que a pregação do evangelho que ele fazia era do evangelho puro, né? Do evangelho verdadeiro, que ele não falsificava essa mensagem colocando intenções ou meios humanos, né? Com o desejo de atrair pessoas, de ser reconhecido ou de querer aparecer. Então ele se mantinha fiel na pregação da mensagem que ele recebeu de Deus, né? O que nem sempre, é claro, era agradável de ouvir, né? Porque Paulo falava de verdades, e falando as verdades, nem todo mundo quer seguir ou quer ouvir. Então o que Paulo deixa claro é que ele não estava interessado nem em divertir, em entreter ninguém, né? Dar pregação para entretenimento, não. Paulo não misturava as verdades do evangelho com outras coisas, né? Como se fosse uma autoajuda ou a teologia da prosperidade, não. Paulo pregava o evangelho puro. No final do versículo 2, Paulo diz ainda: muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamo-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Quer dizer, Paulo, olha, pela manifestação da verdade, né, que é a verdade do Evangelho, Paulo se recomendava a consciência de todo homem. Era como se ele dissesse: olha, vocês ouviram o que eu ensinei para vocês, né? Então comparem agora com o que esses falsos profetas, esses falsos mestres pregam e vivem, né? Eu apelo para a consciência de vocês. Então Paulo mostra assim o que? A integridade do seu evangelho. No versículo 4 vai dizer assim Paulo: o evangelho está velado para aqueles que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui Paulo vai falar da atuação agora também, além daqueles que o perseguem, além daqueles que são contra, que querem denegrir a sua imagem, que querem tirar a sua credibilidade. Paulo ainda vai citar um outro personagem que está envolvido em tudo isso, né, que nós conhecemos, que já atua na face da terra desde a origem do ser humano. Então Paulo está dizendo aqui, além, né, daqueles que perseguem ele, tem também por trás de tudo isso o quê? Satanás, né? Paulo diz que sua missão, a missão de Satanás aqui nesse mundo é o quê? É destruir, né, particularmente o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, São Paulo nos mostra que a estratégia, né, dele, do mal, para enganar os homens é o quê? É cegar os homens, é iludir, é enganar o ser humano com respeito à verdade. O ensinamento de Paulo é diferente, né, do que muito se prega por aí, se dizendo que, quando hoje, né, se diz que o propósito do diabo, de Satanás, é o quê? É tirar a saúde, né, tirar o dinheiro, é acabar com o seu casamento, é acabar com a sua felicidade, é acabar com o seu negócio. São Paulo, né, vai dizer que não. São Paulo diz que Satanás, né, nesse versículo, ele está o quê? Ele está ocupado com a outra coisa que é muito mais perigosa, que é iludir as pessoas sobre a verdade, né? É enganar você, é manter a sua mente o quê? Escravizada, desacreditando de Deus. E isso ele faz o quê? Ele faz em silêncio, né? Confundindo as pessoas, cegando o entendimento das pessoas.
Ele faz isso com o quê? Com falsos evangelhos, né? Com falsas doutrinas, com falsas pregações, com falsas religiões, com falsas esperanças. Então vai iludindo as pessoas, vai enganando. Satanás vai fazendo o quê? Vai distraindo as pessoas para afastá-las da verdade, né? É só olhar, né, e ver quais são as maiores preocupações que envolvem o coração e a mente das pessoas. As pessoas se ocupam com o quê? Né? Se preocupam com o quê? É com carro, é com propriedades, né? É com viagens, são os negócios, e vai se distraindo com tudo isso e acaba se esquecendo daquilo que é o mais importante na vida de cada um de nós. A luz da verdade, a luz do Evangelho. Então é isso que Satanás não quer que brilhe em nossa mente, em nosso entendimento. Por isso ele tenta nos destruir, afirma São Paulo. Versículo 5, São Paulo vai dizer: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Paulo nos diz, olha, eu nunca preguei a mim mesmo. Por isso Paulo se apresenta, continuando aqui o versículo, como vossos servos por causa de Jesus. Um verdadeiro cristão não prega a si mesmo, não se exalta. Versículo 6. Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz. Então foi ele mesmo, São Paulo quer dizer que foi o próprio Deus que fez brilhar a luz no coração de Paulo, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Então aqui Paulo, ele dá o seu testemunho, porque ele era um desses, segundo ele, que andava nas trevas. Ele era cego, cego diante da verdade de Cristo. Paulo, ele era um rabino, judeu, fariseu, conhecedor, conhecia muito bem o Antigo Testamento, era conhecedor das leis judaicas, então, tanto que foi dada a ele a missão, porque assim Paulo era reconhecido dentre eles, que foi dada a ele a missão de que de ir atrás dos cristãos, de debater, de prender e até de matar os cristãos, porque ele era um judeu que se destacava e por isso tinha sido dada a ele essa missão. Então, acabar com o cristianismo, que para ele era o quê? Era uma heresia. Então, ele odiava esse ensino na qual se dizia que Jesus era a imagem de Deus. Eles não aceitavam. E essa é uma das verdades que os judeus não aceitam até hoje. Então foi quando no caminho de Damasco, São Paulo diz, brilhou uma luz. E aqui, é bom deixar bem claro que Paulo não teve uma visão, visão é coisa da nossa cabeça. Paulo, aqui, ele teve diante dele a aparição de Jesus. Tanto que os soldados também viram a luz, ouviram a voz, só não entenderam. Mas São Paulo viu e ouviu aquilo que foi dito a ele. E para São Paulo ficou bem claro, Era o que? Era Cristo na sua glória. Então por isso diz Paulo que foi ele mesmo que reluziu, que brilhou em nossos corações. Ou seja, eu estava nas trevas, diz Paulo, e eu vi a glória de Deus na face de Cristo. Então assim Paulo também está dizendo ou seja, que ele não tem, não é dele, não parte dele o controle sobre o resultado da sua pregação. Diz ele, eu prego a verdade, eu ensino o evangelho sem falsificação, mas só Deus pode fazer brilhar a luz num coração de um incrédulo. Não sou eu que faço isso, diz Paulo. A luz, a clareza, a compreensão, somente através de quê? Através do Espírito de Deus que vai iluminar a cada um, e aí então é que acontece esse processo de conversão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como é importante nós termos essa consciência de que nós não podemos falsificar o Evangelho em busca só de resultados. E isso, de fato, é uma tentação muito grande. Muita gente acha que desde que Cristo seja pregado vale qualquer coisa. Isso não é uma verdade. Não pode ser assim. Por isso que nem todo tipo de, vamos dizer assim, nem todo tipo de música serve, nem todo tipo de ambiente serve para celebrar. É preciso ter muita cautela em relação ao que chamamos de modismo. Pode atrair muita gente? Pode, mas assim como a moda, daqui a pouco tudo passa. Depois, sejamos fiéis
àquilo que Deus revelou. Ou seja, o Evangelho nos chega pela pureza das Escrituras. Nossa tarefa é fazer o quê? Nossa tarefa é estudar as Escrituras, é conhecer as Escrituras, é ouvir os santos padres da igreja, é aprender e colocar isso em prática. E pedir, através da nossa oração, que Deus de fato esclareça isso para todos nós, né? Que ilumine o nosso entendimento. É para isso também que serve a tradição da igreja, para nos ensinar, para orientar em nossa caminhada. E depois também, né, por fim, não esqueçamos, né, ou desacreditamos da possibilidade da conversão em nosso coração e também no coração dos irmãos. Né? Não somos nós que vamos converter ninguém. Né? São Paulo deixa isso bem claro. Né? É Deus quem faz isso, não sou eu, Paulo. É Deus quem faz. Né? Para mim não importa quantas pessoas que vêm, que participam, diz Paulo. Né? O que importa é que para aquelas que vêm, Deus há de tocar o coração. Então Paulo compara a sua conversão, né, ao grande e extraordinário, ou seja, o primeiro milagre que nós temos na Bíblia, que é quando na criação Deus disse o quê? Brilhe a luz, né? E a luz se fez. Com isso, Paulo diz que não há milagre maior do que a iluminação no coração de um incrédulo pela luz da sabedoria e do entendimento do Evangelho. A conversão do coração. E nós, muitas vezes, esperamos só o quê? Só milagres exteriores. Né? Esperamos aquilo que é visível. Não que Deus não faça, né? Deus faz sim, Deus faz acontecer muitos milagres nesse sentido. Porém, o maior milagre, está afirmando Paulo, pouca gente pede, que é a luz, é o brilho, é a iluminação de Cristo no nosso entendimento para que a gente possa compreender e viver melhor o Evangelho de Cristo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.